Vamos lá, sejam bem-vindos à nossa aula, nossa revisão. Vamos falar um pouco sobre fração, tema do nosso bloco 7. Aqui nós temos a definição, a ideia inicial do que é uma fração. Mas o que é uma fração? Aqui nas definições nós temos o quê? É a representação de uma ou mais partes de algo. Esse algo aqui, gente, significa um objeto, significa uma figura, como veremos a seguir. Por exemplo, um bolo que foi dividido, uma pizza que foi dividida, né? Ou seja, é algo que foi dividido em partes iguais. E essa fração também, ela é uma divisão. Lembrando que que esse tipo de fração, de divisão, é feito, né, da seguinte forma. Opa, vamos mudar aqui. 8. Esse sinalzinho aqui, esse tracinho, representa a divisão. 8 dividido por 4. 8 quartos. Aqui é o quê? É uma fração. Então, fração nós já podemos deduzir, nós já podemos confirmar, melhor dizendo, que é uma divisão. Conhecendo as partes de uma fração. Isso aqui é super importante que vocês memorizem para saber a função de cada uma. 5, o nome desse número aqui de cima, lógico que não vai ser só o 5, todos os números que vão aparecer vão ser chamados de numerador. Já aquele valor que fica abaixo, esse valor será chamado de denominador. Como nos exemplos aqui. O 2 está acima, é chamado de numerador. O 5 está abaixo, é chamado de denominador. O 7 é o valor que está acima, chama-se numerador, e o 9 chama-se denominador. Então essa é a nossa primeira ideia sobre fração. Então vamos retomar nosso tema fração. Agora vamos observar a fração em alguns objetos, em algumas figuras, né? Como por exemplo, nós temos aqui um bolo que foi dividido em várias partes e que vamos ver sobre ele já já. Mas antes vamos ver essa figura aqui, como diz o texto, né? Na figura ao lado podemos representar a parte pintada de cinza por meio da fração 3 quartos. Como é que eu vou representar uma fração em uma figura qualquer? Nós precisamos ficar atentos apenas a duas situações, a dois fatos. Quem é e quem representa o numerador, que é o número de cima, como já vimos, e quem é e o que vai representar o denominador, que é o número de baixo. Lembrando que esses termos, essas nomenclaturas, elas não mudam. O número de cima é numerador, o número de baixo é denominador. O número de cima, o numerador, ele vai representar, como diz o texto, somente as partes que foram coloridas, aquelas que foram pintadas. Nesta figura aqui, observe, nós temos 1, 2, 3 partes que foram coloridas. Então, esse numerador é o 3. O número 4, nós precisamos aprender duas situações sobre ele. Uma, esse número 4 aqui, o denominador desta fração, representa toda a figura. Essa figura contendo as partes que foram pintadas e aquelas que não estão pintadas é o denominador. E o denominador, por isso, ele representa o inteiro, ou seja, ele representa todo o desenho. Então, nós podemos definir, simplificar tudo, dizendo que o numerador representa somente a parte que foi colorida e o denominador representa tudo, representa toda a parte colorida e não colorida. E ele, é bom memorizar,
representa o inteiro. Como lá diz a fração, né? Na fração, o número 4 é o denominador e ele indica em quantas partes iguais que o inteiro foi dividido. Já o número 3 é o numerador, indica a quantidade de partes que foi colorida. Aí eu deixei esse pequeno exemplo aqui para vocês. Este bolo foi dividido em várias partes, sendo que é representado por essa fração. Quantas partes eu vou colorir? Para isso é simples. A parte que vamos colorir é sempre o valor indicado pelo numerador, que é o de cima. Você já sabe que o número de baixo, o denominador, ele representa o bolo todo, representa toda a figura, todo o objeto. Então, essa é a nossa ideia sobre as nomenclaturas e como é cada parte de uma fração.